Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical da Academia de Pregadores, a maior plataforma de teologia online do Brasil. Sempre que eu falo isso, eu lembro que o irmão falou comigo uma vez assim: Ô, Anderson, não fala isso não, isso soa parecendo assim arrogância. Não, irmão, a gente não faz nada aqui com arrogância. Mas é verdade, a gente é hoje para a glória do nome do Senhor Jesus. Né? A gente começou dentro de uma garagem. Aliás, a Academia de Pregadores começou dentro de uma sala de um call center emprestada. Depois foi para dentro de uma garagem e Deus foi promovendo as coisas. Glórias a Jesus por tudo. Foi Ele que fez. Mas na verdade, a gente é hoje a maior plataforma de teologia online do Brasil. Para a glória do nome de Jesus, para que o reino de Deus continue crescendo. Por exemplo, você que não sabe, vale que essa informação, você precisa conhecer o Bom Samaritano. O Bom Samaritano, que é um lugar onde muitas vidas têm sido transformadas. Então você pode consultar lá o Bom Samaritano, você pode buscar no Instagram, @o Bom Samaritano. Você pode buscar no YouTube também, o Bom Samaritano. Você vai conhecer o Bom Samaritano, que é um lugar que tem recuperado muitas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Pessoas que chegaram no Bom Samaritano, homens e mulheres, pessoas que chegaram ali escravizadas pelo mundo das drogas e hoje são pastores, são empresários, gente que está servindo ao Senhor e fazendo a obra de Deus. E a Academia de Pregadores é uma das mantenedoras do Bom Samaritano. Eu não vou te falar qual o percentual, mas um percentual bem acima de 10%, não é só o dízimo que a academia passa, mas bem acima de 10% de todo o lucro da Academia de Pregadores vai para o Bom Samaritano. Então a Academia de Pregadores cresceu para que o nome de Jesus seja glorificado. É bom você saber disso, que você percebe que a gente na a Academia de Pregadores tem um ideal do reino, um ideário de transformar vidas. Ok? Dito estas coisas, vamos aqui ao nosso propósito da aula de hoje. Nós vamos estudar nesse nosso segundo trimestre de 2024, onde estamos estudando, falando sobre a carreira que nos está proposta, com lições muito bem comentadas pelo pastor Osiel Gomes, que é nosso professor aqui na Academia de Pregadores. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, do dia 21 de abril de 2024. O título da nossa lição é O Céu, o Destino do Cristão. O céu é o destino do cristão. Pastor, então isso é predestinação? É predestinação. Mas a predestinação na Bíblia está ligada a uma escolha que nós fazemos. Aquele que escolher Cristo está predestinado ao céu. Se não escolher Cristo, está predestinado ao inferno. É assim. Desde o povo de Israel, Deus sempre falou. Depois você lê Deuteronômio capítulo 28 para você ver. Deus fala, ó, te propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí Deus dá, ó, vou te dar um conselho. Escolhe, pois, a vida. Ó, se vocês forem fiéis a mim, vocês estarão por cabeça, não por cauda. Vocês não vão tomar emprestado. O mundo vai pedir emprestado para vocês. Eu vou prosperar vocês. Mas se vocês não me obedecerem, eu permitirei sobre vós as pragas do Egito. Predestinação. Só que a predestinação nunca é fatalista. Deus não escolheu uns para perdição e outros para salvação. Não, Deus não fez isso. Mas o céu é o destino do cristão. Quem é cristão? Aquele que segue a Cristo, aquele que imita Cristo, aquele que professa, não só professa, mas vive a fé cristã. Esse é o cristão. É aquele que está seguindo a Cristo. O cristão que segue a Cristo vai para onde Cristo foi. E onde que Cristo está? No céu. Então o céu é o destino do cristão. O texto áureo está em Filipenses capítulo 3 e versículo 20. Mas a nossa cidade, Paulo está falando nossa, serve para nós, para mim, para você também, para nós que somos cristãos. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, porque ele voltou para lá, ele veio de lá, encarnou. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 2, mas ele ressuscitou, subiu ao céu e ele vai voltar. É por isso que Paulo fala, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança.
O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como a sua legítima esperança. Eu aprendo que nós precisamos viver com os pés na terra. Estamos na terra, aqui, ó, os pés na terra. Somos seres humanos, estamos aqui na terra. Nós precisamos viver, porém, com a mente na eternidade. Então, por que pés na terra e mente na eternidade? Porque tem gente que quer viver só com a mente na eternidade. Aí vive em transe aqui, ai, meu Deus, não sei o que, parece que nem tá nesse mundo. Não, nós estamos aqui, mas a nossa mente está na eternidade. E o nosso coração nas escrituras. Se nós vivermos com os pés na terra, com a mente na eternidade, com o coração nas escrituras, nós viveremos uma plenitude de vida, uma vida abundante, como falamos na aula passada, que é a proposta de Jesus para nós. Leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, versículos 20 e 21, e Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4, que nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então perceba que Paulo tem uma esperança no Cristo, que veio e viveu a nossa vida e nos fez uma proposta de viver com ele aqui, para daqui a pouco ele nos levar para viver o que ele vive lá no mundo dele. Ele veio no nosso mundo, mas ele vai nos levar para viver no mundo dele. Apocalipse capítulo 21. Que mundo é esse? Como que vai ser esse mundo? João responde: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Já as primeiras coisas são passadas. Então nós percebemos aqui que há uma proposta, e essa proposta envolve passado, presente e futuro. Ela envolve passado porque Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, pagou os nossos pecados, expiou os nossos pecados. Paulo fala que havia uma confissão de dívida contra nós, que o Senhor Jesus pagou essa dívida, rasgou a cédula, que era a confissão de dívida, e cravou-a na cruz. Então pronto, envolveu o nosso passado. Mas não envolve só o passado, porque o nosso passado já foi purificado pelo sangue de Jesus, envolve o presente, porque nós estamos vivendo agora com Cristo. O Espírito Santo move a nossa vida, impulsiona-nos, nos dá força para continuar, e Jesus é o dono do nosso ser. Envolve também o nosso futuro. Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 5, se fomos salvos por ele, logo muito mais agora seremos justificados para sermos salvos da sua ira. Então o futuro que nos aguarda é um futuro onde a ira de Deus não cairá sobre nós, porque estamos vivendo com ele para sermos salvos da sua ira e adentrar as mansões celestiais. Então precisamos ter isto em mente e entender que a expectativa do arrebatamento, a expectativa de viver nas mansões celestiais deve mover a nossa vida. A expectativa escatológica deve nos fazer ir adiante. Primeiro ponto da nossa lição: céu, o alvo de todo o cristão. Definindo o céu, pastor Osiel nos propõe que a palavra hebraica chamaim, que significa céu, céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ouranos, que é céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos, como firmamento, universo, atmosfera, como céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais,
sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Então perceba que a palavra ouranos no grego significa duas coisas. O firmamento, o universo, essa atmosfera, esse mundo físico que nós vivemos, mas aponta também para o lugar onde o Senhor está, onde os anjos estão, as criaturas celestes que Deus criou estão. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, tanto a palavra chamaim foi traduzida por altura e ouranos como algo elevado. E as duas palavras são usadas para se referir a três coisas distintas, a três locais distintos. Céu atmosférico, que é esse espaço físico, né, que existe no nosso mundo. Universo ou firmamento do céu, que é a atmosfera terrestre, nós chamamos de céu, tá acima da terra já é o céu. E a morada de Deus. É claro que desses três locais, aplicados à palavra céu aqui, o mais importante para o cristão é o terceiro, que é a morada de Deus. Então, o que é algo celestial? Saiu da terra, já está no céu. Já está aqui, ó, no espaço, já está no céu. Então, a palavra céu aqui, ela projeta para isso, mas projeta também para o lugar onde Deus está, onde Deus mora. E para nós, isso é o que é o mais importante. Por que é mais importante? Porque Jesus falou assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ó, se é na casa do pai, é o lugar onde o pai mora. E existem outras moradas lá. E Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, o propósito do evangelho é promover o céu na nossa vida. Promover o céu na nossa vida, aqui e agora. Promover o céu na nossa vida, neste espaço geográfico, neste mundo que nós vivemos, neste ambiente, que é o reino de Deus que já é estabelecido entre nós. Venha o teu reino. E Mateus fala, em vez de falar reino de Deus, fala reino dos céus. Por quê? Porque Deus está nos céus. E ele, para não usar a palavra Deus, que os judeus não tinham costume de ficar repetindo, ele usa céus, mas é a mesma coisa. Então, o reino de Deus é o reino dos céus, porque os céus é a habitação de Deus. Então, os céus, né, essa chegada do céu na nossa vida é agora, nesse momento. Nós fomos salvos por Jesus e o convite de Jesus é que nós vivamos o céu agora. Vivamos nesse mundo tão conturbado, vivamos alguns chamam de pedacinho do céu, né? Porque embora seja algo tão glorioso, a plenitude disso ainda está por vir. Mas, sobretudo, nós aguardamos estar com o Senhor no céu, na sua morada, porque Jesus falou que ia nos levar para estar lá. Então, nós estaremos. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o céu conforme o ensino de Paulo. Pastor Osiel nos propõe aqui que, vivendo em Cristo, Paulo deixa claro que, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda não tenha ido para o céu, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento da sua vida. Veja só, é o que eu acabei de dizer, o céu presente. O céu presente. Ah, mas me explica melhor, pastor Anderson, o que é este céu presente? Simples e fácil de entender. A Bíblia diz assim, quem é aquele que subiu ao céu, senão aquele que desceu até as partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro e subiu ao céu. Jesus Cristo veio do céu para a terra e ele veio para trazer o céu na terra. Foi isso que ele fez. Viver com Cristo é viver o céu presente, aqui e agora. O reino de Deus já começou. Porque Jesus Cristo, mesmo tendo abrindo mão da sua glória e da sua divindade, mesmo não usando seus atributos divinos, ele não deixou de ser Deus. Então, é importante a gente entender que Deus esteve presente fisicamente na terra. Ele viveu aqui. E quando ele chegou aqui na terra, o céu chegou com ele. Então é possível viver o céu. E João Batista apareceu no deserto da Judéia. A Bíblia diz que ele pregava e dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já chegou. É o reino do já e ainda não. Ele não está na sua forma plena, mas ele já chegou. O céu é agora. O céu é para este momento. Então, para Paulo, o céu é um relacionamento na esfera do reino. Nós nos relacionamos com Cristo
do reino, com Cristo que implantou o reino, e esse Cristo ele desceu do céu. Então o céu já está acontecendo. Nós já estamos vivendo o céu aqui e agora. A plenitude disso será algo muito maior, muito mais glorioso. Mas nós já estamos vivendo. E o céu, conforme o ensino de Paulo, é um relacionamento na esfera do reino. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O alvo do cristão. O alvo do cristão. Primeiro, aí o nosso escritor, pastor Ziel, no meio do parágrafo, ele diz que o cristão passa a ter o céu como alvo para a sua soberana vocação, que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Cristo. É importante nós não termos o céu como um alvo por medo. É importante. Eu não quero ir para o inferno, então eu tenho que fazer de tudo para ir para o céu. Mas por quê? Porque eu tenho medo do inferno. Não, não, não. O céu tem que ser o resultado de um relacionamento. Vou falar disso aqui no finalzinho. O céu é o resultado de um relacionamento. Por que eu quero estar no céu? É porque lá ninguém vai trabalhar? Não, preguiçoso. No céu vai ter atividade. Por que eu quero ir para o céu? É só porque lá Deus imparará de seus olhos toda lágrima? Não, não, não. O que é mais glorioso no céu para mim? Primeiro, que o que é mais glorioso no céu é que o nosso corpo vai ser transformado. Nós não precisaremos mais lutar contra o pecado. Agora, tem algo que, embora em primeiro lugar, para mim eu digo isso em primeiro lugar, mas tem algo que, embora eu fale em segundo lugar, mas será muito glorioso. Nós veremos a Deus face a face. Eu fico pensando o seguinte, estar com o Senhor já é tão bom, sentir a presença dele, estar num culto, sentir o corpo arrepiar, sentir o Espírito mover em nós, é algo tão glorioso. Imagine estar face a face com ele, como a Bíblia diz, vê-lo como ele é. Meu Deus do céu, vai ser algo maravilhoso. Então o céu deve ser o nosso alvo por isso, porque será o momento de vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Então isso é o céu. É o momento de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E aí sim o céu é alvo do cristão. Não é por medo do inferno. Não é por uma barganha com o paraíso. Outra coisa que o pastor Osiel nos propõe aí é que o seu alvo revela o resultado de uma nova vida. E por isso o crente se volta para as coisas do céu. É o que eu acabei de dizer. Você começa a viver com Cristo aqui mesmo numa vida tão conturbada. Isso é tão bom. Viver com Jesus é tão bom, tão glorioso, tão maravilhoso, que o meu maior desejo é vê-lo face a face. Tem um hino que a Cassiane canta, ele me veio à mente aqui agora. Eu nem pensei nele na hora que eu estava estudando, mas ele me veio à mente aqui agora. Eu ouvi a primeira vez a Cassiane cantando este hino. É claro que eu ouvi a primeira vez que eu me lembre, foi no CD, no DVD de 25 anos, que ela gravou 25 anos do ministério. E nesse hino, na hora da apresentação, na hora não do show, do culto, que a Cassiane faz culto, ela não faz uma apresentação. Na hora que ela estava cantando, Jesus batizou uma back vocal dela com o Espírito Santo. O hino é quero encontrá-lo. Quando eu chegar no céu, quero encontrá-lo. Esse hino, depois você procura ouvir esse hino da Cassiane, quero encontrá-lo. A letra do hino é maravilhosa. Não tem jeito de você ouvir a letra do hino e não pensar nesse momento. O hino fala, eu quero ver Abraão, sim, eu quero ver os meus irmãos, mas quando eu chegar no céu, eu quero encontrá-lo. Irmãos, a minha expectativa de encontrar Jesus, ela é iniciada, principiada, sustentada e alimentada pelo convívio que eu tenho com o Senhor aqui. Eu estive nesse final de semana, agora essa semana que se passou, e nesse final de semana, antes de iniciar as gravações aqui, em 2 estados diferentes, desenvolvendo trabalhos de escola bíblica dominical. Eu estive no Pará, no município de Bragança. Tem Bragança Paulista e tem Bragança do Pará. Fica 3 horas e meia de viagem de Belém. E eu estive num distrito de Bragança do Pará, chamado Treme, distrito do Treme. Vila do Treme, que chama lá. É um distrito de Bragança do Pará, uma igreja muito forte, uma igreja pastoreada pelo pastor Eliseu, uma igreja maravilhosa. E tivemos um trabalho de escola bíblica dominical, falamos na primeira jornada pedagógica daquela igreja.
os irmãos empolgados, e assim nós nos envolvemos, sentimos a presença de Deus, a graça de Deus. Meu Deus, teve um momento que nós cantamos alguns hinos e foi uma manifestação da presença de Deus como resultado da ministração da palavra, algo tão efusivo, tão envolvente, que a gente não dá vontade de sair daquele lugar. Eu fico pensando, e no céu? E no céu? Neste mundo tão conturbado, tão problemático, e no céu? E no céu? Depois, nós tivemos também no final de semana, em Franca, no interior de São Paulo, com o pastor Isaac Ribeiro, num trabalho ali do CAPED, né, que é uma conferência de aperfeiçoamento pedagógico para professores de escola dominical, e foi um trabalho idealizado, né, liderado pelo presbítero Emanuel. E assim, irmãos, foi ministração da palavra. Pastor Douglas Batista esteve lá, ministrando a palavra de Deus. Pastor Rafael, também de Limeira, esteve ministrando. Cada ministração nós éramos mais envolvidos com a presença de Deus. E foram assim, 5 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias eu participei de sexta, sábado e domingo. Mas momentos de ministração da palavra, de presença quase que palpável. Presença de Deus palpável, uma igreja receptiva à palavra, que é a igreja de Franca, é claro que é o reflexo da ação pastoral do pastor Isaac Ribeiro, mas quando eu participo desses trabalhos, eu fico assim, meu Deus, que prazer, que alegria, que satisfação estar ali. Aí eu fico imaginando como vai ser no céu. Meu Deus, eu quero ir para o céu, porque só a presença de Jesus aqui é algo tão maravilhoso. E quando a gente estiver face a face com ele? E quando a gente estiver envolvido pela glória do Cordeiro lá com ele? Então o céu deve ser o nosso alvo, o alvo do cristão, não pelo medo de ir para o inferno, não pela troca com o paraíso, mas pelo prazer de ser envolvido pela plenitude da presença de Deus, da presença de Cristo, pela plenitude da ação do Espírito Santo, num ambiente totalmente santo, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem lágrimas, onde esse corpo do pecado não estará lá, como diz o hino da harpa, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. E eu fico pensando nisso, e aí não tem jeito. Algumas pessoas podem até achar paradoxal a gente falar que eu tenho saudade do céu. Ah, mas como é que você tem saudade se você nunca foi lá? Mas, meu irmão, eu nunca fui lá, mas o céu veio a mim. E só do céu ter vindo a mim, já dá para ter uma ideia do que vai ser lá. Então dá saudade, dá vontade de estar lá. Eu nunca fui lá, mas o céu veio até nós. Segundo ponto da nossa lição, a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. A descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Primeiro parágrafo, o novo céu e a nova terra. Pastor Osiel nos escreve aí que o apóstolo João contemplou um novo céu e uma nova terra. Não é essa terra aqui e esse céu que nós vivemos aqui que o Senhor vai transformar e vai fazer novo. É claro que existe, e o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, toda a terra vai ser restaurada, vai ser um cumprimento da vontade de Deus. O homem pecou e toda a terra foi condenada, e então o próprio Paulo escreve que toda a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque a criação sabe que quando os filhos de Deus forem redimidos, toda a criação será redimida também. Mas aqui são novos céus e nova terra, criados por Deus para habitar com seus santos. E o pastor Osiel continua dizendo que o adjetivo grego kainos, que é novo, aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Não é novo porque foi renovado, é novo porque foi criado algo novo. É isso que João está dizendo aqui, ó. Nesse sentido, continua o pastor Ziel, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum, desconhecido. A gente tem uma ideia por aquilo que a gente vive aqui, não é? Mas a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem subiu ao coração do homem, que a gente nem imaginou, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem, e Deus nos revelou. Então Deus nos dá uma ideia, um vislumbre, mas será glorioso ver ao Senhor face a face. E o pastor Osiel finaliza esse parágrafo dizendo que esse lugar é destino do cristão. Um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas. É uma palavra do próprio Cristo em Apocalipse.
Eis que faço nova todas as coisas. É o lugar para onde nós estamos indo, é o nosso destino, é o que Deus propôs para nós. É para crente, é para crente, é uma promessa de Deus para nós. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. Depois, quando Jesus foi assunto ao céu, que a nuvem o cobriu, apareceram dois anjos dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi tomado, do mesmo modo ele há de voltar. Então, ele vai voltar. Ele vai voltar. Segundo parágrafo do segundo ponto, a nossa nova jornada. Pastor Osiel vai discorrendo aqui sobre o versículo 2 de Apocalipse, capítulo 21, e vai tratando dessa nossa nova jornada, e ele finaliza dizendo que, para nós, a visão descrita em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 2, refere-se ao céu como a eternidade, o nosso novo lar, recentemente criado, sem pecado. Ou seja, é o lugar para onde nós estamos indo. É o lugar que o Cristo divino nos preparou. Já está tudo pronto. Só falta realmente ele nos arrebatar. Isso não é aqui na terra, como dizem os testemunhos de Jeová. Não, nós já herdamos a terra. Agora nós vamos para o céu, que é a promessa de Cristo para a nossa vida. E por que João escreve o Apocalipse? Para consolar a igreja que estava sofrendo perseguição. E João escreve o Apocalipse para mostrar que o Cristo da igreja é vencedor. E se o Cristo da igreja é vencedor, a igreja vence com Cristo. A igreja vence com Cristo. Se Cristo voltou às mansões celestiais, isso quer dizer que ele vai levar a sua igreja. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma nova morada, é a nossa nova morada. Irmãos, essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa esperança. Nós não perdemos esta esperança. Repito, é claro que não é por medo do inferno. É pelo prazer da comunhão plena com o Senhor Jesus. É pelo prazer que nós teremos de estar num lugar onde o pecado não estará. Onde os nossos corpos serão transformados. Mas isso deve ser a nossa esperança. Eu aguardo Jesus agora. Antes de acabar a gravação da aula, o meu desejo é que Jesus volte. Por quê? Porque eu sei que viveremos nesse novo lugar a plenitude daquilo que vivemos aqui. É como se a gente degustasse alguma coisa e dissesse: puxa vida, tá tão bom, mas é pouco, eu quero mais, eu quero comer mesmo, quero me envolver mesmo com isso. Então, é o que nós aguardamos. Terceiro ponto da nossa lição. Céu, o fim da jornada cristã. Foi aqui que eu notei o que será mais satisfatório no céu, e eu já falei. Nós não precisaremos mais lutar contra o pecado, os nossos corpos serão transformados e nós desfrutaremos da presença, da plenitude da presença de Deus. Isto é algo glorioso, isto é algo maravilhoso. Pastor Osiel, no primeiro parágrafo aqui, nos propõe sobre estaremos onde Deus estará. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Será um lugar onde será, eu vou usar um termo que o pessoal fala, é nós. Então vai ser nós e Deus, irmãos. Nós e Deus. Será o nosso lugar, o lugar que o Senhor nos preparou para estarmos. Então, estaremos onde Deus estará. Jesus veio ao nosso mundo, viveu aqui conosco, voltou à sua glória, orou ao Pai na oração sacerdotal dizendo, não os deixe, fique com eles. E o próprio Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fortaleça, ele orou, fortaleça-os neste mundo, Pai. Aí Jesus vai voltar ao nosso mundo e nos levar para que onde eu estiver, estejais vós também. Segundo parágrafo do terceiro ponto, as lágrimas cessarão. Cessar de lágrimas aqui nos propõe o pastor Osiel que essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males em que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. É uma promessa do Senhor, sejam fiéis, suportem isso aí. Se a gente lê, né, não? Lá, estudar as 7 cartas que João escreve para as 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulos 2 e 3, a gente vai perceber que Deus está sempre falando ao vencedor, eu farei isso, farei isso. Deus está sempre, o Senhor Jesus está sempre falando ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu sentei no trono com meu Pai, ao vencedor falo-ei coluna no templo do meu Deus. São promessas para aqueles que
suportam, sabendo que a gente não suporta sozinho, para aqueles que por causa da comunhão com Deus conseguem suportar as agruras deste mundo. Aí o Senhor tem uma recompensa para a nossa vida. As lágrimas cessarão. E o céu, em terceiro lugar, terceiro parágrafo, é um lugar de repouso eterno. Repouso não tem a ver, eu já disse isso aqui, não tem a ver com ociosidade. Tem gente que fala, irmão, lá no céu vai ser tão bom que a gente não vai precisar nem trabalhar. Ô, preguiçoso, preguiçoso. No céu não vai ser lugar de ócio. Nós teremos atividades dos céus. Adoração, glorificação ao nome do Senhor. Deus vai se revelar a nós por toda a eternidade, porque Ele é infinito. E Ele é infinito justamente para se revelar a nós por toda a eternidade. Hein? Então, quando afirmamos, tá aí, ó, o pastor Osiel nos escreveu, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fatigas, cansaço e exaustão presente hoje. O Senhor vai nos tirar daqui, é uma recompensa. Por isso que ele falou com Daniel, Daniel, ser fiel, vai até o fim, Daniel. Tu, Daniel, vai até o fim. Porque se nós formos até o fim, ele vai nos fazer descansar. E ele ainda nos diz aí que esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã e a experimentação da morada dos redimidos. Então, é o lugar de repouso eterno. 3 considerações importantes. Primeira, a convicção de estarmos prontos para o céu. É possível estar pronto, não só é possível, como devemos estar prontos. Ah, pastor, eu estou me preparando para ir para o céu. Uma vez eu vi um anúncio de um culto. Venha para o culto de preparação para o arrebatamento. Irmão, não existe trem de preparação para o arrebatamento. Para o arrebatamento a gente já tem que estar preparado. Pastor, mas como que eu me preparo? Vivendo com Deus. A comunhão com Deus é a nossa garantia de que estamos prontos, preparados. Então, ó, a convicção de estarmos prontos para o céu é a maior garantia de que somos salvos. A gente ter essa convicção interna, eu estou pronto. Pode voltar agora, Jesus. Só pode voltar agora que eu estou pronto para ir para o céu. É a maior garantia de que nós somos salvos. Segunda consideração importante, não podemos nos enganar quando se trata da convicção salvífica, da convicção da salvação. Não podemos nos enganar. Ah, eu acho que tô. Ah, não sei. Ah, tô sim. Tô sim. Não podemos nos enganar quando se trata da convicção salvífica, pois disso depende a nossa eternidade. Em nome de Jesus, ó, entende isso aqui. Não podemos nos enganar quando se trata da convicção salvífica, pois disso depende a nossa eternidade. Não se iluda, não se engane. Você não pode enganar você mesmo. Eu não posso enganar a mim mesmo. Tem 2 pessoas que eu falo que a gente não engana, a nós mesmos e a Deus. Então, que essa convicção esteja viva no seu coração e no seu ser, pela ação do Espírito Santo na sua vida. Terceira consideração importante, o céu, escute isso aqui, ó. Escute isso aqui. O céu, vamos lá, essa aqui eu vou fazer na câmera fechada para encerrar aqui nela, ó. O céu não é fruto de uma busca desenfreada para fugir do inferno, mas resultado de um relacionamento intenso com Cristo. O céu não é fruto de uma busca desenfreada para fugir do inferno. Eu tenho medo do inferno, então eu vou fazer de tudo, vou buscar isso com unhas e dentes para ir para o céu. Não. Você vai perder o céu, meu irmão. Você vai perder o céu, se o céu para você é só uma busca desenfreada para fugir do inferno. O céu precisa ser o resultado de um relacionamento intenso com Cristo. Eu vivo com Cristo hoje, vivo com Cristo amanhã, eu priorizo a minha vida espiritual, priorizo a minha vida, o meu relacionamento com o Espírito Santo, vou vivendo com Cristo. De repente, o céu aconteceu. Por quê? O céu é o resultado de uma intensa comunhão, de um intenso relacionamento com Cristo. Que nós vivamos este intenso relacionamento com o Senhor, porque esta é a proposta do Evangelho para a nossa vida. Deus te abençoe, tenha convicção salvífica no seu coração. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!